Muito bom dia e também uma boa noite para você que nos acompanha neste dia, neste 1º de janeiro de 2014. Nós estamos aqui para iniciar mais uma caminhada de vida, uma caminhada de verdade, uma caminhada consagrando ao Senhor os primeiros momentos do nosso dia, consagrando o nosso coração. E nós vamos continuar nesse ano, junto com meu amigo pastor Evaldo Coelho, no quadro Palavra Rema, meus queridos. Entendendo aquilo que está no coração de Deus, que está subscrito na sua palavra, e nós vamos entender que cada dia mais, quando nós mergulhamos na palavra do Senhor, no entendimento do nosso manual de instrução, nós nos tornamos muito mais próximos da imagem e da semelhança da qual nós fomos feitos. Então nós vamos juntos nessa próxima meia hora, neste 1º dia do ano, um feliz ano novo para você, para toda a sua família, consagrando a nossa vida e consagrando esse ano ao nosso Senhor. Estamos então com Palavra Rema. Seja bem-vindo ao Devocional Intimidade. Você pode continuar conversando com a gente através do nosso e-mail devocionalintimidade@tvmca.com.br e também conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho ali nas nossas páginas no Facebook, facebook.com/Devocional Intimidade TVMCA e também o Frases Devocional Intimidade. Lá você vai encontrar todos os nossos vídeos, as nossas frases, release das palavras que nós temos estudado todas as manhãs aqui no Devocional Intimidade já há algum tempo. E eu quero dar um bom dia e também um feliz ano novo para o senhor, pastor Evaldo. Que bom poder estar com o senhor aqui junto. Bom dia, Mônica. É um prazer estar mais uma vez com você e compartilhar esta ideia com a nossa audiência. E creio que a pessoa deve ficar ali ligadinho, porque com certeza algo do coração de Deus virá para o coração do nosso querido telespectador nessa oportunidade. Amém. E até antes da gente falar da nossa primeira palavra do ano de 2014, né, pastor? Como é que está o seu coração, a sua expectativa aí como homem de Deus, né? O que você tem para falar para nós a respeito desse ano? A minha expectativa é que haja um mover sobrenatural. Eu creio que as pessoas pararem de orar, Mônica. Se você analisar, todos nós, incluindo eu e você, com certeza a gente diminuiu um pouquinho no nosso tempo de oração. E se nós diminuirmos um pouquinho do nosso tempo de oração, com certeza a gente está devendo para Deus. Que em 2014 a gente possa orar um pouco mais e que venha uma unção mais fresca do Espírito Santo, um mover mais sobrenatural. Tem acontecido muitas coisas maravilhosas, mas eu creio que isso não é o todo da igreja. A igreja tem muito mais autoridade do que tem mostrado. É verdade, né, pastor? Quando a gente prioriza o reino de Deus, coloca aquele tempo especial, né? Que às vezes não é a quantidade, mas é a qualidade do tempo que a gente dá para o Senhor, né? De estar com o Senhor. E a gente está aqui já no primeiro dia, estamos aqui, né? Consagrando a nossa vida, consagrando Palavra Rema durante todo esse ano aí para o Senhor, né? Eu creio que o trânsito, ele tem dificultado muito, assim, tudo que você vai fazer leva muito tempo. E o tempo agora está muito escasso e as pessoas correm de um lado para o outro. A globalização, a economia, uma economia que você precisa ter bastante recurso e você tem que andar muito, correr muito. E o tempo de Deus, eu acho que ele ficou prejudicado. Então, a pessoa tem que querer muito, a pessoa tem que fazer um propósito e ter um propósito para orar, senão ela não vai conseguir. Ter determinação, né, pastor? Exatamente. Então, essa é a palavra para 2014, determinação, né? Nesse caminho. E a gente sempre faz um propósito que esse ano a gente vai ler a Bíblia. É verdade, e esse ano a gente vai orar e vai jejuar. Mas muitas vezes não é verdade. É, né? É só o mês de janeiro e fevereiro. Mas vamos estar fazendo isso aí, vamos estar orando, buscando ao Senhor. E a gente tem aqui, né, no Palavra Rema esse desafio sempre, de entender um pouquinho mais profundamente, né, pastor? Aquilo que Deus tem colocado na sua palavra, através da ferramenta que é o Strong, né? E a gente já teve, começamos no ano de 2013 e vamos continuar nesse ano de 2014. E a gente vai começar a estudar um novo tema hoje, ainda né, voltando pastor? um pouquinho do que é importante para 2014, eu tenho feito um voto, a gente faz uma cartinha na nossa igreja, na passagem a gente deixa uma cartinha para Jesus, e dizer assim o que seria o nosso desejo. E o Espírito Santo colocou no meu coração já 3, 4 anos atrás, que não deveríamos então só pedir bens materiais. Eu tenho pedido nesses 3 anos, e vai ser mais um, pedindo assim que a gente possa ter uma unção de Deus e que pudesse falar da palavra de Deus assim com simplicidade. Então, o nosso sonho, nosso pedido para Deus mais um ano será que a gente possa usar uma linguagem simples. Se você notar, Mônica,
os grandes pastores da atualidade, eles falam uma palavra bem simples e muito repetitiva. Tipo assim, o pastor que tem o maior grupo de pessoas, ele fala uma palavra tão simples, mas tão simples, só que ele consegue passar aquela palavra para dentro do coração da pessoa. Eu tenho um hábito na nossa congregação de sempre perguntar no outro dia o que a pessoa entendeu e se ela gravou aquilo que ela ouviu. E eu tenho ficado muito alegre com algumas pessoas e muito triste com outras, porque tem gente que não lembra nem o tema. Né? É verdade. E, então, significa que o mestre teria que ter muito mais habilidade e teria que ter muito mais forma de atrair a pessoa para poder passar para ela aquilo que é o desejo de Deus. Então, eu creio que nós temos que aprender a ter alguma habilidade para poder falar do amor de Deus. E nesse programa em especial, nós vamos explicar de uma forma muito simples, de uma forma que todo mundo possa entender, porque esse é o nosso objetivo. Eu só tenho desejo de vir fazer o programa de televisão e de gravar, para que a gente pudesse entrar dentro dos lares da família de Itajaí, das cidades onde alcança o nosso sinal. Aquela pessoa que naquele momento está de pijama e ele está ali um pouquinho abatido, às vezes, um pouquinho triste, nós temos essa oportunidade de falar com ele lá no seu íntimo, lá na sua intimidade. Exatamente. E quando a gente fala com ele de uma forma bem simples, se ele entender, vai ser um milagre de Deus, vai acontecer algo que vai agradar o coração de Deus com toda certeza. Então, quando nós abordarmos o assunto hoje, vamos procurar fazer de uma forma muito simples, para que as pessoas que estão do outro lado da telinha possam nos entender. Até porque o próprio Jesus deixou isso muito bem claro no seu legado. A forma com que Jesus se conduziu enquanto esteve na terra, a forma com que ele pregou, a forma com que ele persuadiu, sempre foi uma palavra muito simples, não é mesmo, pastor? Ele pregava através de parábolas, ele trazia coisas simples do dia a dia e mostrava, e as pessoas eram impactadas de uma forma muito, até natural, o sobrenatural acontecia de uma forma natural, porque as pessoas entendiam aquilo que Jesus falava. E por falar em parábola, o que é uma parábola? É uma verdade, é uma lei espiritual contado de uma forma física, de uma forma simples. Exatamente. Então, se eu quero falar de algo do céu, eu falo de uma lavoura, porque o céu é comparado a uma lavoura. Então, quando eu dou um exemplo do cotidiano de um trabalhador... Você visualiza de forma mais fácil. E aí a pessoa consegue entender aquilo que é o desejo de Deus. E Jesus foi muito simples, né? Todas as mensagens eram muito simples, muito, muito maravilhosas. Que coisa linda é o jeito que o nosso Senhor trabalha. Ele deixou todo esse exemplo para nós. Então, a gente vai começar um novo tema hoje, e o tema é dínamo. Nós vamos entender a força de Deus, nós vamos entender aquilo que o Senhor quer gerar dentro de nós, de dentro para fora, a sua palavra. Esse tema eu tenho certeza que vai ser um tema muito especial, já iniciando esse ano de 2014, para você entender a força de Deus, a força da sua palavra que está sendo gerada na sua vida e no seu coração. E para isso a gente tem um tema base, né, pastor? Que é o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8, certo? Você vai ler? Vou ler, pastor. Então, lê para nós. Antes de a Mônica ler, eu quero dizer para você que o livro de Atos é um livro muito importante, um livro que o seu escritor, Lucas, escreveu, e ele, então, diz o seguinte, que o livro de Atos, ele liga os 4 evangelhos nas 14 epístolas, Mônica. Sério? Então, ele liga os 4 evangelhos nas 14 epístolas, ele faz uma ponte. Então, o livro de Atos, ele é uma ponte que leva você do Evangelho para as Epístolas. Na passagem, ele conta tudo o que aconteceu no Evangelho e conta tudo o que aconteceu nas Epístolas. Então, ele é uma coisa linda, o livro de Atos. Esse evangelista chamado Lucas, ele era um cara sem igual. Lucas, né? era médico? Médico, né? Sem igual. E ele, então, escreveu o livro de Atos endereçado a Teófilo. Quem era Teófilo? Provavelmente um amante da palavra de Deus. Existem pessoas que são excepcionais. E provavelmente ele copiava, mandava copiar as epístolas, o livro de Atos. Então ele recebeu esse dom, esse tratado, esse contrato, e ele passa para o papel e começa a divulgar. E aí, no capítulo 1, no versículo 8, ele está dizendo assim, olha, Teófilo, existe um milagre, existe um mover sobrenatural. O que está em Atos 1 e 8, então eu gostaria que você lesse, Mônica. Amém. Já é um versículo até bem conhecido das pessoas, mas nós vamos ler juntos para que a gente possa, então, entrar, mergulhar realmente, mergulhe com a gente nessa palavra que o Senhor tem para nós. Vamos ler, então, capítulo 1, versículo 8 do livro de Atos dos Apóstolos.
Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, o nosso tema é dínamo. Explica para nós, pastor, o senhor estava explicando para mim aqui de uma forma bem simples, numa parábola, né? Bem simples, o que é um dínamo? A palavra poder ou virtude, que algumas tradições trazem, ela significa dínamo no grego, na raiz da palavra. A palavra é uma transliteração lá se lê dunamis e aportuguesado dínamo. Essa palavra, ela significa que quando Deus nos criou, Ele colocou um gerador dentro de nós. A ideia que nós temos é que a gente pode ser um acumulador de energia, de carga. Normalmente a gente vai um culto semanal e a gente recebe aquela carga e gasta no decorrer da semana e depois precisa reabastecer. Nesse caso, você precisa, como eu posso te dizer, você precisa saber que você tem um dínamo dentro de você, que você tem dentro de si um gerador próprio. Isso é uma coisa muito, muito importante, porque se você tem um gerador próprio dentro de você, é algo assim muito tremendo, muito maravilhoso. E no nosso íntimo, a gente entende que a gente é um acumulador. O que é um acumulador? Uma bateria de um carro, ela recebe toda a energia do dínamo e ela acumula uma carga, mas ela não se renova. O dínamo é diferente de uma bateria, ele é um gerador de energia. E isso é muito maravilhoso. Nós estamos colocando ali na tela o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, e ali cada palavra tem um número. E a palavra 1411, que ali se lê poder, na realidade é dunamis, que significa dínamo, né? Força, habilidade, poder para realizar milagres, poder moral e excelência de alma, etc. Essa palavra, Mônica, ela aparece 116 vezes. O nosso padre, pastor, João Ferreira de Almeida, quando ele traduziu, ele colocou ela de diferentes formas. Nossa audiência, nossa técnica pode tirar. Se eles tirarem da tela é melhor. Mônica, então o João Ferreira de Almeida, quando ele vai traduzir, ele acomodou a palavra de acordo com o que ele estava pensando. Então, ela aparece 80 e poucas vezes como poder, mas ela aparece como milagre também algumas vezes. Ela aparece a mesma palavra como luxúria, aparece como delas e aparece como operação de milagres. Então, você veja bem, cada texto você precisa estar entendendo o que está acontecendo. Na realidade, o que eu estava falando para você é que num carro, o carro é um motor a gasolina, um motor a diesel. E ele tem uma energia por aquela fonte de energia que é a gasolina ou diesel. E ele tem uma polia, uma rodana que gira um dínamo que carrega a bateria. A bateria, se a gente fizesse o carro pegar e não precisasse acender as luzes, a gente poderia tirar a bateria fora, porque ele continuaria funcionando o carro. Mas como a gente precisa dar a partida de novo e precisa acender as luzes e ligar o som, a bateria se faz necessária ali. Porque ela é apenas um acumulador de corrente, ela não dá vida para o carro, ela só faz o carro acender os faróis, ouvir o som e também na partida ela é importante. Então, o mais importante nesse caso aí seria um dínamo. E Deus nos criou com um dínamo interno. A palavra de Deus ela é tão poderosa como as cataratas do Iguaçu, como aquelas fontes mais maravilhosas de energia. Então, é algo muito maravilhoso, algo muito tremendo, a palavra de Deus. Nesse caso, Lucas escreve para Teófilo. Teófilo, você tem dentro de você uma fonte geradora de energia. Você pode realizar milagres. Porque o que eu quero compartilhar com você, querido telespectador, e com você, Mônica, é que eu tinha muita fé para orar para quem estava com dor de cabeça. Eu tinha muita fé para expulsar demônio. Eu tinha muita fé sabendo que a palavra é poderosa para salvar as pessoas. Mas quando eu chegava diante de um cadeirante, a minha fé parece que ela diminuía, porque parece que tinha muito mais dificuldade. O poder ou o dínamo, a força geradora de Deus dentro de nós, ela é suficiente para dor de cabeça,
para expulsar o todas as coisas. demônio, Exatamente. para fazer com que o cadeirante ande, para que o surdo ouça. Então, quando João Ferreira de Almeida, ele dá valores, dá peso para as palavras de acordo com o texto, eu não sabia que o mesmo 1411 do Strong, que fala de milagre, fala de poder e fala de virtude. Então, quando era uma operação simples, eu me achava autossuficiente. Mas quando era uma operação um pouquinho mais difícil, eu achava que eu era fraco. Mas, na realidade, quem está dentro de mim é uma fonte geradora. É uma fonte geradora e que não se limita, né, muito mais poderosa do que Itaipu, muito mais poderosa que as cataratas de Iguaçu. Então, a gente tem se encolhido. Então, o meu desejo, o meu voto é que você, querido telespectador, você possa entender que com Deus você poderá fazer proeza, porque o Deus que está dentro de você é muito, muito maravilhoso e o nome do nosso Deus será grandemente glorificado. Amém. A gente daqui a pouquinho vai conversar um pouquinho mais a respeito desse tema, porque tem uma frase que me chamou a atenção ali. E eu quero, depois a gente vai olhar um pouquinho, olhar novamente ali, me chamou a atenção, e eu quero te fazer uma pergunta dentro desse tema. Amém? Amém. Então é só um minutinho e a gente já volta. Fica aí com a frase do dia.